Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Vamos aos destaques desta edição. Empresa de Pindamonhangaba usa a criatividade e tenta driblar a crise econômica. Natação ajuda crianças no desenvolvimento social e físico. Você gosta de carro antigo? Conheça a história do Clube de Colecionadores de Veículos de Taubaté. E veja também. Cresce a procura por cuidadores de idosos, profissão ainda não regulamentada aqui no Brasil. Essas e outras notícias, agora. Bem-vindo, este é o Repórter Setorial. A edição de hoje começa com um assunto que interessa a muitos empresários: estratégias para superar a crise econômica. Você vai conhecer uma doceteria em Pindamonhangaba que inovou nas receitas e garantiu um aumento significativo nas vendas. A reportagem é de Louise Maiana. Com a atual conjuntura econômica, negócios de todos os tipos enfrentam dias desafiadores. E manter o negócio a todo vapor não é uma receita nada fácil. Nessa doceteria em Pindamonhangaba, os donos precisaram reinventar suas receitas de bolos e tortas para tornar doce o gosto amargo da crise. Em momentos de crise é bom sempre estar inovando, buscando novos produtos, maneira de atender, né? Trazendo maneiras de atrair o nosso público, né? Dados do Sebrae de São Paulo revelam que em setembro de 2015, as micro e pequenas empresas paulistas apresentaram queda de 19,2% no faturamento real sobre o mesmo período do ano anterior. O setor do comércio foi super abalado com a queda de 18,5%. Se dependesse dessa realidade, o bolo da doceteria ia sair murchinho, bem sem graça. Mas ao invés disso, sua composição culinária foram os investimentos em ingredientes diferenciados, receitas exclusivas, marketing de relacionamento, promoções. Júnior e a esposa Renata não abriram mão disso. Pesquisando, sempre quero renovar para poder tá chamando mais clientes, né? E tem mais, jogaram duro na qualificação por meio de cursos e palestras. Saber lidar com o funcionário, a administração, os custos, tudo tem ajudado bastante. Hoje um curso de gestão, né? Um curso de gerenciamento de compra, alimentos, isso tudo volta naquela situação que você falou, como equilibrar de acordo com essa inflação, né? Você tendo uma bagagem de cursos, né? Fica muito mais fácil você saber assim, aumentou, um exemplo, o trigo. Né? Aumentou o trigo, então peraí, qual os quilos que eu vou estar utilizando nessa semana? Então, vamos dizer, você deixa de investir muito alto num produto, por quê? Porque você já tem N noção do que você vem comprando, vem gastando, né? E isso, através desses cursos do Sebrae, foi fundamental para nós. Em todos os casos, a palavra-chave para superar a crise é a criatividade. No universo dos doces, isso não é diferente. Ao longo das décadas, o setor se reinventou diversas vezes para se manter sempre aquecido. Sempre buscando a inovação, porque o cliente necessita, ele vem em busca disso. O esporte pode ser um importante colaborador no desenvolvimento físico e emocional de crianças e adultos. E para os bebês, um forte aliado. A natação, por exemplo, é uma das modalidades mais completas e contribui para o desenvolvimento de recém-nascidos. Os 2 primeiros anos de vida de um bebê são os mais intensos. Ele começa a descobrir o nosso mundo e como vivemos. E dentro desse novo universo, o esporte é um desafio a ser superado. Para os bebês, o ambiente aquático lembra os 9 meses vividos na barriga da mãe. E eles se sentem em casa, como a pequena Lavínia, que só tem 6 meses e já é uma nadadora em potencial. Ela gosta muito de água, então na hora do banho ela se diverte muito. Aí eu decidi colocar ela para ela, né, se desenvolver pertinho da água. A mamãe Daniele afirma que além de se divertir, nadar ajuda a criança a se desenvolver socialmente e colabora para melhorar a saúde.
Eu acho que a criança que tem contato com outras crianças, a parte respiratória acho que é muito importante, né? Agora não, agora ela só brinca, mas depois começa a aprender o fôlego, isso tudo acho que vai ser bastante importante para ela. Assim que nascem, os bebês têm a capacidade de lidar bem com o ambiente aquático. Isso se deve a um reflexo adquirido no útero materno. Sob a água, esse reflexo faz com que a criança pare de respirar pelo nariz e o aparelho vocal dos bebês, que é diferente dos adultos, permite que eles abram a boca sem engolir a água. Mas apesar de todas essas características, os bebês ainda precisam de ajuda na hora de nadar. O bebê, ele tem reflexos, né? Porque ele não tem força muscular, ele não tem condição de se defender na parte respiratória, de subir na água para colocar a cabeça na tona d'água para ele poder respirar. A natação é uma modalidade que contribui para o desenvolvimento integral da criança. Trabalha todos os elementos fisiológicos, como capacidade respiratória e sistema cardiovascular. A natação é um esporte considerado um esporte completo. Contribui também para melhorar a postura e o equilíbrio. Aumenta a agilidade, a força e a velocidade. Desenvolve habilidades psicomotoras como a lateralidade, percepções tátil, auditiva e visual. E influencia também no desenvolvimento psíquico, como afirma esta psicóloga. A natação, assim como qualquer esporte, vai ajudar muito nessa questão do autoconhecimento. Ela vai possibilitar a parte física, então a consciência corporal, a melhora na coordenação. A questão da disciplina é um ponto forte também, poder de concentração, já que são exercícios ritmados ali. Outro aspecto importante é a influência que o esporte causa no ambiente social. O esporte é fundamental para melhorar a capacidade de socialização e a identidade de cidadania, de cidadão no indivíduo. Para que a atividade alcance todos os benefícios, é preciso que o ambiente seja adequado, como afirma o educador físico. A temperatura da água é fundamental também, né? Tem que estar acima dos 30 graus e de preferência ser tratado com ozônio, né? Para não irritar nem a pele nem os olhos dos bebês, né? Porque já são bem sensíveis, né? Especialmente na natação para bebês, é fundamental a presença de um acompanhante nas aulas, de preferência os pais, pois a presença deles é importante para o desenvolvimento afetivo do bebê, que aprende com mais segurança e sem medo do desconhecido. A participação do pai é fundamental, principalmente nessa fase de natação para os bebês, né? Porque eles vão estreitar ainda mais os laços, né? Já tem o convívio já na terra, então no meio aquático vai ser um lugar onde eles vão estar estreitando ainda mais esses laços, né? Tendo mais proximidade ainda. É um esporte que não tem limite de idade, nem para começar e nem para parar, e é livre de muitas contraindicações. A idade melhor indicada é a partir dos 6 meses. Isso tem uma explicação, né? Porque a partir dos 6 meses, o conduto auditivo do bebê, que era mais retificado, ele passa a ter uma curvatura. Isso impede com que a água entre para evitar futuros problemas no ouvido. E a partir dos 6 meses também, a vacinação básica da criança já está completa e isso faz com que evite com que a criança possa ter alguma infecção, algum problema de doença mesmo, né? Eles estão mais protegidos por causa da imunização básica. É importante ressaltar que o esporte deve ser incentivado e não obrigado. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, 75% das crianças obrigadas a fazer esportes de que não gostam, até os 15 anos param de praticar e ficam sedentárias. Então ele é benéfico desde que ele não seja imposto, desde que não seja uma obrigação. Tem que ser uma atividade prazerosa, porque senão a gente gera na criança uma carga negativa de cobrança e aí isso acaba não sendo saudável. Para continuar o assunto aqui na bancada do Repórter Setorial, eu converso agora com o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro. Professor Daniel, a partir de que momento a natação é indicada para os bebês? A natação é indicada desde o momento em que a mãe está grávida e pós-parto.
As crianças têm esse contato, a água tem, né, a questão da agradabilidade, a questão do conforto. Importante que seja acompanhada pelos pais e também por um profissional? Sim. Ou somente com a informação que os pais têm já é suficiente? Sim, acompanhamento dos pais, do profissional, a entrada na água com os pais, o controle da aula pelo profissional, e esse revezamento de parceria é fundamental para a natação para bebês. Que outros cuidados o senhor poderia destacar? Outros cuidados é a mãe, né, se preparar também para esse contato com o filho na água, que lá vai ser também orientada pelo profissional, os cuidados com a água, a temperatura, né, não passar de tempos, né, acima, né, do determinado, o controle desse tempo é feito pelo profissional. Professor Daniel, e quais são os benefícios? Os benefícios fisiológicos são inúmeros. As crianças com contato, né, com esse primeiro, né, momento de atividade física, elas vão se desenvolvendo ao longo do processo, desenvolvimento motor, desenvolvimentos fisiológicos, desenvolvimentos, né, biológicos, vão ganhando, né, com essa questão ao longo, né, da sua formação. Agora, quando não é recomendado? Não deve ser recomendado, né, quando tiver, por exemplo, né, dias, né, onde o desconforto possa acontecer, muito frio, muito calor, a temperatura ambiente do local deve ser controlada também. E esses detalhes devem, né, cada vez mais serem olhados pelo profissional. Qual é o tempo indicado? O tempo indicado, né, da maioria das vezes, são aulas entre 20 minutos, 30 minutos e, né, passando um pouco mais de acordo com a adaptação da mãe e da criança com esse contato com a natação. Como nós vimos na reportagem, as crianças ficam muito à vontade, né, professor? Com certeza. A água é prazer e água é alegria. A água, né, traz grandes recordações para todo mundo. O professor de Educação Física, Daniel Ribeiro, falou da importância da natação para os bebês. Daqui a pouco ele retorna para comentar um outro assunto bastante relevante, que são os benefícios da atividade física na terceira idade. Combinado assim, professor? Combinado. O repórter setorial vai para o intervalo e a seguir você fica sabendo quais são os exames necessários para identificar o glaucoma. É já já. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.